Fala, motociclista, muito bem-vindo a mais um Papo de Motociclista, agora na presença ilustre do Eduardo Azeredo. Falei certo dessa vez quando ele eu fazia a demanda. Cara, muito obrigado por ter aceitado. O cara veio da Bahia, veio da Bahia até aqui. Oxe. Pescamos ali uma data com ele ali pra gente conseguir bater esse papo. Voltamos um pouquinho, mas conseguimos. Cara, assim, aquela pergunta clássica que eu faço pra todo mundo, só rapidinho se apresenta, fala quem é você, dos canais e diz aí de onde é que surgiu a sua paixão por moto, de onde veio essa história. Reforçando, meu nome é Eduardo Azeredo, eu tô no meio do motociclismo desde 96, de forma informal, que eu ainda era menor de idade, mas já andava de moto, já tinha moto inclusive. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então a primeira moto que eu comprei foi de forma meio clandestina, lícita, mas escondida dos pais. Escondida dos pais. Meus pais, eu acho que até hoje eles não sabem, vão descobrir vendo a entrevista. Aí eu comprei uma bizinha na época, uma bizinha deliciosa. A primeira foi a bis? A primeira foi uma bis. Aí de lá pra cá já tive 41 motos, são 22 anos, né, de motociclismo. Tomei o primeiro tombo, segundo tombo, terceiro tombo. Depois do terceiro tombo eu comecei porra, não, preciso aprender, o erro tá comigo, né? Aí eu comecei, fiz um curso aqui, outro ali, outro colar. Hoje eu já tenho aí algumas dezenas de cursos feitos como aluno. Acumulei, por conta disso, até uma bagagem bem sólida em relação à pilotagem. Posteriormente, o convite de um grande amigo, vou até deixar um abraço para ele aqui, Marcos Lauria. Na ocasião era o Carpoint News e a revista Torque. Eu fui convidado para escrever sobre motos para eles. Legal. Esse escrever sobre motos acabou vindo, por tabela, fazer reviews, né? Comecei a fazer avaliações, reviews de motocicletas, de várias motos, de várias marcas. E de lá para cá já estou aí quase chegando aos 500 mil quilômetros em testes. Rodando com motos de vários modelos, algumas motos que nem chegaram ao Brasil ainda. E sou apaixonado loucamente pelo que faço, vivo disso. Hoje já tem aí quase 10 anos que eu trabalho como instrutor de pilotagem. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E tem outras profissões também paralelas. Trabalho também como instrutor de tiro. Eu tenho 2 canais no YouTube. O Duas Rodas News, que é o direcionado a motociclismo, está um pouquinho parado, mas vai voltar e eu vou voltar com um foco diferente. A premissa do Duas Rodas News, ela sempre foi, Duas Rodas News já foi inclusive um programa de TV. Você falou em off comigo, achei legal, não sabia disso. Ficou 2 anos e meio na Luau TV e em outras 2 emissoras e passava em grande parte do Rio de Janeiro, sul de Minas e parte do Espírito Santo, então chegou a alcançar 90 cidades. Tinha uma audiência boa. Eu não sabia. Era um programa que atraía patrocínios na ocasião, mas assim, pra mim mesmo nunca chegou muita coisa. Precisei prioridades da vida, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Na ocasião minha filha... Faz parte, né? Exato. Minha esposa ficou grávida e foi justamente quando o Duas Rodas News, não vou dizer que morreu, mas eu parei e foi virada de chave. Eu parei da noite pro dia e foquei na instrução de pilotagem, que é o que me dá dinheiro, que me sustenta, né? O Papo de Atirador, ele continua ativo, né? Até teve vídeo há pouco tempo, acho que foi da Thompson, né? Exatamente, da Thompson foi um dos vídeos mais recentes. Uma coisa que acontece, que as pessoas não se dão conta, vocês vão poder reforçar isso. Eu sempre trabalhei sozinho. Os vídeos, se vocês assistirem lá no Duas Rodas News, tem mais de 200 vídeos publicados lá, acho que são 240 vídeos publicados hoje. Eu sempre trabalhei sozinho, então é um negócio meio que no improviso, né? Eu que colocava o tripé, eu que colocava a iluminação, eu que ligava para o entrevistado. Quando era a avaliação, eu colocava a câmera parada no lugar, passava com a moto. Depois mudava de lugar, passava com a moto. Então é um negócio trabalhoso pra cacete. Pra fazer um review, normalmente eu ficava uma semana, às vezes ficava um pouco mais. Teve motos que eu cheguei a ficar 5, 6 meses incomodado com elas. Então, assim, é uma coisa que demorava muito tempo
no pré e no pós-produção também. E pra fazer um vídeo ali de 15, 20 minutos. No máximo isso. Meus vídeos eu buscava, até por ser de televisão, a televisão a gente sabe que é cara, né? O horário é caro. Então minhas matérias elas tinham cerca de 8 minutos. Então para você produzir um material desse demanda muito tempo. O Papo de Atirador é um canal que eu posso botar o celular na minha frente, falar ali 5, 10, 20 minutos, às vezes nem o dito, pego aquele vídeo, subo e acabou. Não, eu sou chatinho, bota uma vinhetinha, né? Detalhezinho é que nem o motovlog. O assim, motovlog ele é mais fácil de se fazer realmente, porque às vezes eu faço um motovlog, eu quase não tem corte, boto só uma vinhetinha ali no desenho. Aí justamente por isso, o Papo de Atirador, eu venho mantendo uma regularidade de toda semana, normalmente sábado, 10 horas. Essa semana, excepcionalmente, não teve, mas eu vou fazer uma livezinha, alguma coisa do tipo. Essa semana não teve, mas todo sábado, 10 horas, eu procuro colocar o Papo de Atirador tem instrução de moto também ou não? Não, é exclusivamente direcionado ao tiro num contexto geral. Eu falo de tiro defensivo, tiro esportivo, mas é direcionado a tiro. Às vezes aparece coisas relacionadas à moto, porque justamente eu tenho uma atuação nesse segmento. Eu trabalho. Como é que tu juntou essas duas coisas? Cara, foi uma coisa muito por acaso. Eu, como instrutor, por convite na ocasião do Capitão Nascimento, que era o comandante do GTM, Grupamento Tático de Motociclistas. Do Tropa de Elite não, né? Não é do Tropa de Elite. Eu ia perguntar. É o cara, pô. A coincidência do nome. Aí o Capitão Nascimento, na ocasião, ele me convidou através do Duas Rodas News para conhecer o batalhão. Eu acabei fazendo várias matérias lá e tal. E como instrutor de tiro, como instrutor de pilotagem, na ocasião, eu acabei também sendo convidado para fazer algumas instruções lá. Então comecei fazendo uma palestra e depois no CATEM, que é o curso de Ações Táticas em Motopatrulhamento, é um curso para quem é policial, ingressar no batalhão de choque através do GTM é um curso extremamente rigoroso. Começa, para vocês terem uma ideia, ele começa normalmente com alguma coisa em torno de 450 candidatos, mas se formam 20 alunos, 10 alunos. Igual exatamente. né? O nível de rigor e excelência é no mesmo Mas padrão. É nível de físico ou é nível de andar de moto? Preparo psicológico, preparo emocional. Pressão. A moto é uma das coisas que mais reprovam, porque os caras eles vão fazer motopatrulhamento, eles vão fazer acompanhamento. A gente chama vulgarmente de perseguição, né? Mas vamos fazer acompanhamentos com moto. Então a premissa é boa qualidade de pilotagem, mas o cara tem que ser um bom policial, ele tem que ser um policial que cumpra bem as suas funções, tem que ser um cara que seja bom no tiro. Então tem um contexto geral ali, por isso que a peneira é tão grande. Vem de 400 porrada para 15, entendeu? O cara sai ali mesmo preparado. Sai afiado. O pessoal do GTM, do Batalhão de Choque, é diferenciado. Tem alguns canais até de alguns policiais no mundo do choque, que às vezes a gente vê os caras fazendo cada coisa na moto. Você fala, se sou eu, já tinha caído na primeira esquina. O preparo é muito E pro civil, em relação ao civil? Pessoa civil, você tem um lado dessa instrução? Tipo assim, poxa, eu por exemplo, agora, né, quando eu fui lá no Guanabara, lá no estado do Cafundá. Vi uns caras meio esquisitos parados ali, eu falei assim, eu nem, tipo assim, a minha percepção assim, não fica parado percebendo se é alguém que, tipo assim, que às vezes a gente fica, pô, será que é? Será que não é? Não dá pra titubear, não dá pra pagar foi a primeira coisa que eu vi. decisão, eu tomei a decisão ali na boca, aí eu subi uma ladeira que tinha lá, eu vim embora olhando no retrovisor e eu sou novo de moto, tenho 1 ano e pouco de moto, apesar que a carteira eu tirei desde 88, mas nunca dirigi em moto. Eu fui dirigir depois que eu peguei a moto. E aí eu fiquei assim, olhando, eu peguei ali, eu falei, vou fazer esse cálculo. Aí já nem olhava muito pro retrovisor e vim embora. Aí cheguei em casa, tipo, pô, tranquilo. Mas eu não fiquei, porque às vezes as pessoas ficam assim, será que é? Será que não é? Aí eu pensei uma vez, foi pro teu próprio canal que você falou, cara, desconfiou, não fica parado pensando que é o cara que pode ser. Sai fora, cara! Tem uma coisa,
Deixa eu até concluir a questão do... Não, relaxa. A questão do treinamento para a polícia, né? Aí, na ocasião, surgiu esse convite do Capitão Nascimento e aí começou uma atuação muito forte minha, direcionada a essa questão da pilotagem voltada ao uso policial, tá? E daí começou a fortalecer justamente essa ligação entre defesa e pilotagem, entendeu? Daí que surgiu isso. E respondendo a sua pergunta, é uma pergunta que eu recebo muito, tá? E eu resumo ela de uma forma bem sucinta, que é o seguinte: o vagabundo, o bandido, ele quer presa fácil. Assim como na natureza, né? O leão, ele vai... A leoa, na verdade, o leão é um vagabundo. Leão pachá. Nego fala, leão, rei da selva, é a leoa que faz tudo. Vamos lá. As mulheres. As mulheres maravilhosas. A leoa, o que fala ela nisso, faz? né? Por favor, né? A gente tem a nossa diretora de arte aqui, a senhora patroa tá aqui atrás. Fala, Natália! Por isso que a iluminação tá melhor. Né? Ficou melhor. Aí legal, bota no computador, tá péssimo. Ó, se alguma coisa der errado aqui na A imagem... culpa é minha. Aí o que acontece? A leoa, ela vai aonde? Ela vai no mais fraco da manada. Ela vai normalmente naquele último, que é o mais antigo, mais idoso e tal. O bandido, na sociedade humana, é a mesma coisa, ele vai na presa fácil. Então aquele motociclista que tá passeando, eu não tô estimulando ninguém a correr não, tá, gente? Não venho Eu nem corri não, já eu não. até saí Correr é fora. gostosinho daquela cena, mas não é o caso. Aquele motociclista que tá andando devagarinho demais, olhando pro nada, pra paisagem, tranquilão, o ladrão vai assaltar aqui. É justamente ele. Aquela pessoa que anda um pouco mais rápido, não precisa correr não. Anda, por exemplo, linha amarela aqui no Rio. É uma via de 100 km por hora. Passei agora. Uma via de 100 km por hora. Eu vejo gente andando a 70, Sim, 60 na linha amarela. Eu ando a 90, Não, 90, linha amarela é 100. Irmão, crava ali uns 100. É um pouquinho mais ousado? 105. Mas assim, 120. se diferencie. Porque quem anda devagar, quem é presa fácil, parou no meio da rua para esperar alguém. Pedindo, né? Para num lugar seguro, para dentro de um estacionamento. Então, às vezes são medidas preventivas que a gente toma, às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está se tornando uma presa fácil por atitudes erradas que a gente toma. E no teu canal tem algum vídeo pra você falar sobre isso? Ainda não, mas eu tô no meu planejamento, eu tô com a minha pauta lá bem extensa, aliás. Pode até Aí chamar a eu gente pra vou fazer gravar uns uma coisa. exemplos lá, tu chama dele, gravar é uma Vulca e uma Yamaha, pô. Maravilha, perfeito. Não, e uma coisa que as pessoas, às vezes eu noto muito alto preconceito em relação a isso também, da motocicleta que você tem. Cara, independente se você tem uma Pop 100 ou se você tem uma 1000RR da BMW, a vida é igualzinho. Do cara da Pop 100 e do cara da 1000RR, é uma vida. E essa vida precisa ser preservada. Então, essas atitudes, essas dicas de segurança servem para qualquer pessoa. Um curso de pilotagem serve para qualquer pessoa. É impressionante quantas pessoas me fazem contato. Ontem mesmo teve um rapaz que entrou em contato comigo. Mas eu só tenho uma CG 150. E daí, muito bem-vindo ao curso. Venha fazer e sobreviver E bem. às vezes você tem hoje, né? Às vezes você tem hoje uma CV. Exato. Ou então hoje você tem uma bis, mas amanhã não sabe Eu antes de vivo amanhã. isso com os meus alunos. O curso já está 10 anos rodando. Então, eu tenho alunos de 10 anos atrás que fizeram de CG e hoje estão com a Harley. Uma moto de mais de 100 mil. Então, as pessoas evoluem financeiramente, psicologicamente, Não, fisicamente. às vezes não é nem só o dinheiro. Às vezes você tem medo, então, vou pegar uma pequenininha pra eu aprender, Posso isso falar aqui. sobre Não. isso? Fala. Não, porque o sou Fernando suspeito, eu sou queria uma suspeito. pequenininha, meu pai não deixou. O cara que era uma bandite, a pequenininha que Comecei ele com a começou. de 150. Mas ele queria pegar uma pequenininha. Meu pai que falou, não, cansa. Gente, vamos falar um pouco sobre isso. Olha só, qual é a minha tese? É uma tese que eu sustento aí há muitos anos e eu comprovo cada vez mais, que é o seguinte.
todo mundo dá essa indicativa de começa com uma pequenininha, que é mais fácil, não sei o que, mais seguro, não sei o que. Aí eu, como piloto de teste, uma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui, mas eu até reforço agora, eu sou piloto de testes, desde quando eu comecei a atuar, né, comecei a fazer a parte de avaliações, eu me preparei para tal, me tornei piloto de testes. E como piloto de testes, eu faço muitos testes. Como são esses testes? Eu tenho testes cotidianos, testes no meu dia a dia. Às vezes eu cismo com alguma coisa, ou algum aluno me fez uma pergunta sobre alguma coisa, eu vou pegar alguma moto ou algumas motos, vou para um campo de teste e vou ralar ali muitas quedas tomadas por conta disso, justamente para consolidar a informação e ver não realmente funciona ou realmente não funciona. Então, justamente como piloto de testes, eu já constatei inúmeras vezes, centenas de vezes, e confirmo cada vez mais o seguinte: se você pegar uma moto pequena, eu não vou mencionar marca, cilindrada nem nada para não criar confusão. Qualquer moto pequena abaixo de 200 cilindradas, no contexto geral, se você pegar uma moto dessa, qualquer uma, e fizer exercícios de frenagem 60-0, 40-0, velocidades urbanas normais, e se você pegar uma Bandit 650, qualquer moto 250 para cima e fizer os mesmos exercícios, você vai chegar a conclusões como, por exemplo, 60-0, aquela 150 ali demorou 32 metros para parar. A 60-0, numa Harley pesada, alta cilindrada, ela demorou 18 metros para parar. Então a gente está falando de 20 metros de diferença. Mas aí também tem a ver com, nesse caso também tem a ver com o tipo de freio. Exatamente, mas a conclusão que se chega é justamente essa. Por que as motos de baixa cilindrada, elas são mais baratas? Porque a liga metálica do chassi é diferente, é mais barata. O freio, o sistema de freio dianteiro e traseiro é diferente, inferior. A suspensão é diferente, inferior. Ou seja, as pequenas, elas são mais baratas, não é só por causa da cilindrada. Elas são pequenas por causa de todo o conjunto da obra, que é inferior. Então você vai façam isso. Se você tiver um amigo que tem uma moto maior, qualquer coisa do tipo, faz o exercício, escolhe um determinado ponto de início e não precisa nem medir, vê aonde vai parar. Pega a sua 150, a sua 200, a sua 125 e faz uma frenagem a 60 km por hora, começando naquele ponto, vê aonde vai parar. Faça com cuidado para não ter negligência, não cair nem nada. Equipado, por favor. Exatamente. Já caiu muito nesses testes. Exatamente, lugar fechado, um estacionamento de shopping, por exemplo, que esteja isolado, qualquer coisa assim, sem tráfego, né? Por favor. E pega uma moto maior, qualquer moto maior, uma 300, uma 600, que faça o mesmo exercício, na mesma velocidade, começando a frear no mesmo ponto. Eu sempre ataco a frenagem, porque se vocês olharem estatísticas de acidente, a grande maioria, eu já fiz uma estatística pessoal, foram entrevistadas quase 3.000 pessoas acidentadas, vendo o que gerou o acidente, se aquele acidente era evitável ou não. Eu cheguei a algumas conclusões, como 95% dos acidentes, um pouquinho mais de 95% dos acidentes eram evitáveis, foram gerados por imprudência, imperícia ou negligência, tá? Então, eu sempre ataco a frenagem porque é uma das coisas que mais derruba o motociclista. Isso que você As falou, pessoas não têm perícia, não sabem o que fazer, não sabem como fazer e caem. Isso que você falou do acidente poder ser evitado, eu fiz uma análise nos meus acidentes, eu já caí 4 vezes. E caí com todas as motos. Pode pedir música. Já pode. Eu sou o Neymar. Uma por ano. Eu sou o Neymar do grupo. E só tinha, no caso, dois que eu não podia. Bom, um por atenção, né? Mas um realmente que eu não tinha como evitar. O primeiro, eu dei mole, porque a mulher tava na Lagoa do Rio de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. Ela saiu sem botar a seta, quase pegou a moto da frente, voltou. Visto que ela voltou, garoteei e falei, não vai fazer de novo. Na hora que eu passei, ela fez, bateu na minha perna, caiu eu e ela. A segunda vez, eu passei numa poça de óleo e tava em cima da faixa. Poderia ter evitado se eu não tivesse evitado a faixa, alguma coisa nesse sentido. Perdi a frente e caí. A outra... Esse aí que você falou agora entraria nos 5%.
porque foi realmente uma fatalidade. É uma coisa que às vezes assim, isso é até uma coisa que intimida muita gente, muitos alunos me perguntam em relação a isso. A maioria dos casos, se você tiver a conduta certa, o que é a conduta certa? Por exemplo, quando a gente derrapa, o que o cérebro manda a gente fazer? Travar tudo. Não, acelera. É justamente o contrário. Mas eu perdi a frente, eu tava aqui... Então, mas por isso que eu tô falando, esse seu, como você perdeu a frente, era um que entraria nos 5%. Realmente foi uma fatalidade, não tinha que fazer. São raros, né? São Exatamente. Não, mas isso daí, a gente já aconteceu isso, tava eu e ela também com a Bandite há muito tempo atrás, na Grande Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. E passei numa poça de óleo com a traseira. A traseira saiu, eu não Na freiei. curva. Foi numa curva. Se tivesse freado, Eu acelerei, a gente balançou, eu se saí. tivesse freado, teria caído. Que a gente Mas é bem isso mesmo, você tem a mesma reação na hora, você travar em tudo quanto é lugar. A outra eu tava indo pra Barra da Tijuca, pra praia aqui no Rio de Janeiro, e era uma via que o cara podia seguir ou virar pra esquerda. E aí, aquele ali, tava eu errado, o ônibus errado, eu tava na pista da esquerda pra seguir pra direita, o cara tava na direita pra seguir pra esquerda, a gente se encontrou lá na frente. Cruzaram, né? Bateu na frente e se encontrou. Aí foi eu capotando. E a última foi com a Shadow, que deu PT, essa daí, eu não sei como eu poderia... Não, tem a marca aqui. Eu tenho até o vídeo, deu todo arrebentado. Tem o vídeo todo arrebentado no dia seguinte. Essa eu não sei se eu poderia ter evitado, porque eu tava meio que no meio da faixa, o ônibus trocou de faixa. Mas sabe o que o ônibus é? Pô, o cara olhou pro retrovisor aqui, eu já tava aqui embaixo nele. A gente pegou no ponto cego. Talvez tava mal posicionado. Uma Tava coisa mal que posicionado acontece- em relação ao ônibus, né? No curso, inclusive, eu falo, um dos tópicos que eu falo, o curso é bem extenso, ele tem 10 horas de Eu duração. quero fazer esse curso. Vou fazer. Uma das coisas que eu falo, que é justamente direciona para essa questão de evitar e prevenir acidentes, o motociclista, de um modo geral, ele tem mania de se vitimizar. Eu fui fechado, eu não sei o quê, eu aconteceu isso comigo, o carro freou bruscamente. Aí você começa a analisar o pré. Beleza, o carro freou bruscamente, mas qual a distância que você estava no carro? O carro mudou de faixa bruscamente, ou desviou de um buraco. Qual a distância que você estava lateralmente do carro? Então a gente tem mania de se vitimizar, mas se você for analisar, mas também não é isentando o motorista não, o motorista faz muita merda também, às vezes acidente de moto com moto, mas assim, o que eu tô querendo falar em relação a isso, que é um dos assuntos que eu abordo no curso. Se você tiver uma visão preventiva durante a condução, manter uma distância mais adequada de todos os veículos que estão à sua volta, inclusive principalmente distância Que frontal. você seja visível a ele. Exatamente. Acontece muito esse tipo de posicionamento, a gente acabar se posicionando no ponto cego do carro, né? Mas uma coisa, não vou mentir pra vocês, jamais mentirei. Pontos cegos existem e sempre vão existir. Que às vezes o ponto cego é uma coisa ilusória. Vamos supor, você tá num lugar onde você sabe que tradicionalmente não é um ponto cego. Só que aquele infeliz não sabe ajustar o retrovisor. Ou tá com o carro do pai e não quer mexer no retrovisor. Então a gente não pode contar, desculpa a expressão, mas com o ovo no cu da galinha. A gente não pode, não, aqui ele não é ponto cego. E ele vai me ver. Na maioria dos casos, se o retrovisor estiver certo, ali não é ponto cego. Só que para aquele caso isolado ali, como ele tá com o retrovisor, ele tá fora da regra. Toda exceção tem a sua regra, né? Então aquele cara é o que vai te fechar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse contexto geral. O motociclista tem mania de contar com o ovo da galinha. Não, eu tô aqui. Não, aqui nada vai acontecer. Aqui ele tá me vendo. Não tá te vendo. Então conta como que se não estivesse te vendo. Eu te pergunto também, tu acha que o cara também tendo noção de que dirige carro, quando ele vai pegar uma moto, geralmente não é um motociclista melhor? Sim. Porque isso tá acontecendo comigo. E o fluxo Eu contrário acho que que é isso que eu ia acontece falar, é o seguinte, também. todo mundo que começa a pilotar motocicleta vira um melhor motorista, num contexto geral. Fora quando você quer, quando você tem carro e quer andar no corredor, né? Meu pai é desse. Hashtag fica a dica. Ele olha assim, acho que dá. Aí vira o carro de lado assim. Uma vez eu falei, Fernando, olha só, poxa, eu sempre dirigi carro, desde 88, aí comecei a pegar moto. Algumas coisas, quando eu vou de moto, eu percebi assim, poxa, se eu tivesse ali, eu acho que o cara vai olhar aqui. Eu começo a
assim, pilotar junto, Exato. pilotar e dirigir, né? Junto com o carro. E eu percebi que... E você no carro também, você Você começa a carro. prestar mais atenção. Isso, mexer Você vai trocar a faixa, eu tenho mania de fazer isso, você vai trocar de faixa de carro, Eu olho você agora olha, também. dependendo de como for o fluxo do lugar onde você tá, não, Dá uma olhadinha. Quer ver uma Olhadinha diferença assim na sutil frente. entre quem pilota e quem não pilota dirigindo? O motociclista, quando tá no carro, se ele vai mudar de faixa, ele olha no retrovisor e olha pro lado. Isso A mesmo. pessoa que não é motociclista olha pro retrovisor e vai. E vai. Então, essa é uma vai diferença botando a sutil. seta. Vai botando, botando a seta. Quando bota, né? Quando bota é assim, né? Já vai a seta junto com o volante. A maioria caga, né? Tinha que tirar, tinha que ser opcional, né? Diminuir um pouquinho o preço do joelho. Verdade. E essa junção, né, falando um pouco de arma e de moto, né, que eu não tenho Porsche, mas é uma coisa que eu tenho interesse. Mas juntando essas duas, cara, como é que é um treinamento de pilotagem com tiro, né? Porque é um negócio... Na verdade, tem vertentes. Precisa pegar aqui? Então Não, tranquilo. Vai, Pode pegar, a gente pega e depois continua. Pause. Aí só aqui. Isso Pode aí. pegar, não tem problema não. Logo que eu queria. Mais uma, pô! Não, na verdade, o que acontece? Em relação a isso, tem várias vertentes. Porque são duas principais que eu quero falar. O uso operacional, tá? Policiais, militares, no contexto geral, eles têm uma forma de linkar arma e moto. E o civil. O civil inclui também o policial como tá paisano, como tá sem farda, tá? Então são duas vertentes bem diferentes. O policial, o operacional, ele tá com a arma ostensiva, com a arma aparente, ele tá de farda. Então é uma pessoa que, teoricamente, tirando o Rio de Janeiro, ele não vai ser atacado. Ele vai estar ali, o policial... porque o Rio de Janeiro... Cidade de ninguém, né? Isso não acontece em nenhum lugar no Rio. Pô, os motociclistas falaram pra gente, o cara que veio fazer entrevista com a gente, falou que aqui nós somos top de A gente moto. conversou com o Léo São do Cycle Paulo, Club é. e com o Cagu, aliás, um beijo pros dois, falando que quem pilota no Rio de Janeiro pilota em qualquer lugar, porque Sim. aqui o negócio Sim. é... O Rio, ele é sempre exceção à regra em tudo, especialmente nas coisas que a gente Na violência, principalmente. Impressionado pela violência. Ou destemido. Não, porque aqui, por exemplo, esse negócio do policial, o policial, na verdade, pra mim, sinceramente, entre os funcionários públicos, o policial era pra ser o maior salário, cara. Porque os caras, Policial é especialmente professor. aqui no Rio, policial é professor, são pessoas que são vitais para a nossa vida, e são pessoas que, especialmente aqui no Rio e outras cidades e estados violentos que a gente tem pelo Brasil, são pessoas que estão muito sujeitas a violências fortes no contexto geral. Aqui no Rio, por exemplo, o policial que está parado no seu posto de serviço, simplesmente fazendo ali a sua condição de visualização de segurança de determinado local, ele está com medo. Porque a qualquer momento pode passar um carro ali metralhando. Isso não acontece em outros lugares. Isso acontece aqui no Rio. Nem lá onde você tá, na Bahia? Nem na Bahia, que não tá esse paraíso todo, especialmente a região metropolitana de Salvador. Nem na Bahia acontece um negócio desse, em lugar nenhum acontece desse, casos pontuais. Mas aqui no Rio a gente tem vários casos desse tipo de situação. O policial tá parado no seu posto de serviço, seja de qualquer tipo de viatura, tanto carro quanto moto, e ele está com medo. O policial carioca sente medo, entendeu? Isso é ruim pra cacete. Então, E a gente, como cidadão, também, né? Sente mais medo ainda do que ele, exatamente, né? pô. Ainda mais numa Motociclista sociedade e tal, desarmada, né? Desde quando implantaram o Estatuto do Desarmamento, o acesso à arma de fogo foi Essa era uma pergunta que eu ia dificultado. te fazer. Com Você muito dificultado. contra ou a favor? Totalmente a favor. Pra Cara, mim, instrutor de tiro. eu sou a favor de forma bem liberal, assim. Qualquer pessoa que volte a mesma... Tu acha que essa política do novo Você é governo... louco. Tu acha que essa política do novo governo Sim, vai sim. melhorar? Eu vou te dar um exemplo. Você adora quando as pessoas contradizem, que eu já dou logo esse exemplo. Que é o seguinte, hoje, o bandido, agora, por exemplo, se entrar um bandido por aquela porta, ele vai fazer o que ele quiser
vai achar que vai fazer o que ele quiser com a gente, porque tá todo mundo desarmado. Na cabeça dele, certeza que tá todo mundo desarmado. Aí você vai, por exemplo, para lugares como Paraguai, não precisa Estados Unidos, todo mundo cita exemplo dos Estados Unidos, não vou citar o Paraguai, um país economicamente inferior ao Brasil. Paraguai, o acesso às armas é liberado. Qualquer pessoa que não tenha antecedentes criminais consegue ter um porte de arma de fogo, consegue ter uma arma de fogo na cintura. Aí o que acontece lá no Paraguai? Não tem assalto, não tem invasão de domicílio. Roubozinho, ele furto. Lá são pequenos furtos. O que acontece no Paraguai são pequenos furtos. E a pobreza lá é bem maior. Por que lá não tem assalto? Não tem invasão de domicílio? Porque os bandidos sabem que a maioria das pessoas tem uma arma. Algumas não portam, mas tem uma arma em casa, tem uma arma no seu estabelecimento. Então isso dá uma sensação de segurança muito mais forte para o cidadão de bem e intimida o bandido, porque ele não vai lá. Mas ele tem que não ter um vai preparo lá. também, né? É, acho que você tem que ser preparado. Mas aí, por exemplo... Senão aqui, ó, espirrei aqui, você, meu Deus. Sim, não, mas essa sensação de bang bang que as pessoas falam muito, ela não acontece também pela mesma coisa. Por exemplo, vamos supor, bate-boca de trânsito. Alguém vai puxar arma? Não vai, porque na primeira coisa... Desculpa, valeu. Ninguém vai puxar arma pra ninguém. É só você ir nos países onde o armamento é liberado e você vê que não tem bang bang. O índice de violência é muito menor. O Texas tem que andar com ele com a arma à mostra, né? O Texas, na verdade, é permitido, não é obrigatório o porte ostensivo. Você pode portar até fuzil. Eu achava que você tinha que estar à mostra. Né? Não, só arma longa. Quero pegar fuzil. Até tu vai no mercado, tu vê gente com fuzil pra você. No Brasil você pode andar com porte ostensivo não. Só fardado, só... Eu como cidadão não posso comprar uma arma e andar com ela, só pra dentro de casa. Pode ter o processo de porte. A posse hoje está facilitada, foi o primeiro decreto que o Bolsonaro votou. A posse hoje, qualquer pessoa que cumpra aquelas regrinhas básicas ali, antecedentes criminais, a idade mínima de 25 anos, mais alguns detalhes, qualquer pessoa consegue. Mas, por exemplo, eu andando de moto, eu não posso andar armado? O porte, eu posso só, tipo assim, sair, deixar a arma guardada no lugar e transitar para outro lugar? Tipo assim, botar a arma no carro. Não pode. Não pode. Quando você compra? E quando você compra? Tem que chegar na tua casa. Mas aí tem um documento, uma guia que tá avisando que você tá... Para um dia específico. Naquele dia, naquela hora. Você vai levar a arma para sua casa. E se você vai, voltando dessa outra, como é que é o treinamento do cara na moto, pro cara poder puxar? Porque na verdade porque você não pode soltar a mão aqui, não é tão simples. Não, porque na verdade rola uma fantasia muito grande em cima disso. O ser humano filme, tem né? Tipo filme. O ser humano tem mania de fantasiar as coisas. Não, então, caraca, o cara vai botar a mão de lado, vai puxar, vai atirar, vai botar de novo. Missão impossível. Não é isso pra gente. Exato. Tudo que você vê ali não é assim. Tudo que você vê no filme, não é. O que trabalha, na verdade, são dois segmentos. O operacional faz isso. O operacional, o policial, ele é treinado para sacar, efetuar disparos e coldrear de novo. Seja no colete, seja no lateral, cada um treina da forma que costuma portar. De farda. Quando a gente vai pro porte velado, que é o porte enquanto civil, aí a coisa muda totalmente de figura, porque você... E a farda também intimida tá um pouco sujeito, o ladrão, né? Exatamente, a farda intimida. Quando você tá em porte velado, você tá paisano, normal. Então você tá sujeito a ser atacado, então o bandido ele vai querer...